Nesse vídeo vamos falar sobre a representação encadeada de listas. Bom, uma estrutura de dados para representar a lista é exatamente a mesma de uma fila ou de uma pilha. O nó, que representa cada nó de uma lista, tem as mesmas informações dos nós que representam as filas e as pilhas. Tem um campo chamado dado para armazenar informação e um ponteiro para o próximo nó da lista. Então, LSTPTR é um ponteiro para uma estrutura do tipo LSTNO, foi definida aqui através desse typedef. O LSTIn foi o tipo de dado na lista, nesse caso aqui, um inteiro. Bom, então a lista ela precisa de um ponteiro externo, que aponta para o primeiro nó da lista, como a gente já viu anteriormente, e cada nó tem um ponteiro para o nó seguinte. O ponteiro de ligação do último nó é um ponteiro nulo. Bom, vamos falar sobre a operação de inserção na lista. A gente vai precisar de um ponteiro auxiliar aqui, P, para apontar para a posição anterior à da inserção. Então, nesse caso aqui, a gente está ilustrando uma inserção de um novo nó após o nó apontado por P. Então, a posição da inserção aqui seria a posição 2. Né? O A que está na posição 0, o B na posição 1, o D na posição 2. Eu quero inserir esse novo nó, apontado por esse ponteiro N, aqui na posição 2, ou seja, entre o B e o D. Então, a posição seguinte é o nó apontado por P. A gente tem, portanto, que fazer um laço para caminhar com esse ponteiro até a posição anterior à posição da inserção. Bom, é necessário fazer um malloc para criar um novo nó e atribuir ao campo dado desse nó o valor que a gente quer inserir na lista. Bom, o próximo passo seria fazer o ponteiro de ligação desse novo nó apontar para o nó que ficará após ele na lista, que nesse caso é o ponteiro para o nó seguinte ao nó apontado por P, ou seja, o Pprox aponta para esse nó D, que será o nó seguinte a esse novo nó. Então eu faço nprox, que seria uma referência ao campo prox do nó apontado por N, é igual a Pprox. Bom, Pprox é esse valor aqui, estou fazendo esse valor aqui ser igual a esse, então eu estou fazendo o nprox apontar para esse nó. Bom, depois a gente tem que fazer esse nó aqui apontar para o novo nó. Então, eu faço Pprox, né, é igual a N. Então, Pprox é o ponteiro de ligação desse nó. Quem aponta para o novo nó é N, então eu faço Pprox igual a N. Por isso que a gente precisa de um ponteiro para o nó anterior à posição da inserção, porque o ponteiro de ligação do nó anterior é que vai ser atualizado e vai apontar para o novo nó. Se a gente tivesse um ponteiro aqui para a posição da inserção, nesse caso para esse nó D, não haveria como atualizar o ponteiro de ligação do nó anterior. Então, por isso, é necessário ter um ponteiro para o nó anterior à posição da inserção. Bom, um caso especial da inserção na lista é quando você vai inserir uma lista vazia. Nesse caso, você simplesmente faz L apontar para um novo nó. Então, faria L e receber o valor de N, que é o ponteiro para o novo nó, no caso de uma lista vazia. Bom, a operação de inserção também exige um ponteiro para o nó anterior à posição do nó que será removido. Então, se eu quero remover esse nó aqui, que seria o nó da posição 3 da lista, eu preciso de um ponteiro para o nó anterior, porque o ponteiro de ligação desse nó aqui teria que apontar para o nó seguinte. Então, a gente teria que atualizar esse ponteiro. Então, teoricamente faria algo assim, Pprox igual a Pprox-prox. Né? Só lembrando que Pprox-prox, Pprox aponta para esse nó, prox aponta para esse nó aqui. Então, quando eu faço P igual a Pprox-prox, eu faria isso aqui. Entretanto, isso deixaria esse nó inacessível. Portanto, antes de fazer essa atualização, é preciso guardar o endereço desse nó num ponteiro auxiliar. Então, vou usar um ponteiro N para guardar o endereço desse nó. Então, a gente faz P, caminhar até a posição anterior à posição da remoção, guarda em N o endereço desse nó, então eu faço N igual a Pprox, então Pprox aponta para esse nó, que é o nó que vai ser removido, atribuo a N esse endereço. Depois eu faço Pprox igual a Nprox, então, se N aponta para esse nó, Nprox aponta para esse aqui. Então, quando eu faço Pprox igual a Nprox, eu fiz isso aqui, atualizei esse ponteiro. Agora basta fazer um freeN para desalocar esse nó. Bom, então a operação de remoção, assim como a operação de inserção, exige um ponteiro para o nó anterior à da remoção,
como na inserção a gente precisa de um ponteiro para o nó anterior à inserção. E assim como no caso da inserção, existe também uma situação especial, que é a remoção do último nó da lista, porque nesse caso o valor de L também será atualizado. Nesse caso, se eu só tenho um nó na lista, eu removo esse nó, a lista passará a ser vazia, então L seria nulo.